Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, que internece os nossos sentimentos mais delicados, e formarmos um ambiente espiritual leve, feliz, para buscarmos Jesus em nossas vidas e senti-lo presente em cada instante, onde quer que estejamos. Jesus é presente em nossas vidas. Mestre amado, sê conosco, Senhor, que os seus mensageiros de amor possam estar ombreando a cada um de nós, irmãos necessitados que nos reconhecemos ser, diante das nossas imensas imperfeições. Dizemos ainda assim: aqui estamos, Senhor, faça-nos instrumentos dignos e úteis, para que possamos em seu nome aprender a servir. Ampara, Senhor, a todos os aflitos, a todos aqueles que clamam por sua misericórdia, e que aqueles dos nossos irmãos em humanidade que estão chegando no mundo espiritual sejam acolhidos pelos prepostos do seu amor na terra, que em caravanas socorristas se movimentam para amparar, consolar e pacificar os corações. E é com extremada confiança, Senhor, na justiça de Deus, que em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, estamos refletindo sobre a loucura e o suicídio. E nós temos falado que o fator predisponente ao desencadeamento da loucura ou da alienação do pensamento e do suicídio está relacionado com a insatisfação, que nós falamos vários dias, com a incredulidade, que é a ignorância das leis de Deus, e com o materialismo, que é consequência desta incredulidade. Esses três grandes fatores são os mais responsáveis pelos desatinos que nós cometemos. E o Espiritismo, igualmente, vem trazer para nós que os impedimentos pelo suicídio através do Espiritismo é considerável. Mas de que espíritas nós estamos falando? Nós estamos falando daqueles que, tendo acesso à verdade, não transformaram a verdade em experiência e, portanto, não têm conhecimento, têm informações. Quando nós temos o conhecimento, seria um registro da experiência da lei em nós. E isso é o maior impeditivo para que nós possamos transgredir a lei através do suicídio. E outros desatinos também. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então, nós temos refletido bastante sobre o espírito que desconhece as leis divinas. E muitas pessoas nos buscam perguntando: onde está escrito para eu estudar as leis divinas? E aí nós dizemos: olha, o Livro dos Espíritos trouxe
uma síntese que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo e tantas outras obras complementares, formando centenas e centenas de obras que vêm trazer para nós as leis divinas. Mas onde elas estão? Estão na nossa consciência. E como fazer para despertar a nossa consciência? Construindo sentimentos, que num feixe formam valores morais que despertam a nossa consciência. E mesmo dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar muitos de nós que não fazemos o acesso à consciência. Porque, para que isso aconteça, o nosso pensamento tem que estar imantado da experiência da verdade, ou do bem que se possa fazer. Sem isto, nós não acessamos a consciência. Mesmo que a nossa consciência jorre um fluxo, desacomodando da nossa memória aquilo que nós viemos trabalhar, desacomoda e causam sintomas aflitivos. Os sintomas aflitivos são denúncias de que a nossa consciência está ali ativando uma questão pendente que eu preciso resolver nessa encarnação. Mas se eu faço ouvidos moucos, se eu fico cego para essa realidade, eu vou seguindo, tratando sintomas, tratando ansiedades, angústias, desesperos, medos infundados. Eu vou tratando os sintomas, mas eu não observo que isso denuncia que eu estou fora da linha do meu planejamento reencarnatório. Porque o meu planejamento reencarnatório pode ser sofrido, mas me pacificaria se eu estivesse no caminho. Então, nós trouxemos de Emmanuel essa lição que vai falar dos nossos desatinos pela ignorância. E que o grande compromisso desse século agora, dentro da doutrina espírita, é nós estimularmos em nós a experiência da verdade. Esse é o momento que nós estamos atravessando. Porque às vezes a gente fala, eu estou trabalhando isso comigo, mas passa meses, anos, e aquilo não se modificou na nossa personalidade. Significa que eu nada estou fazendo. Porque o espírito que realmente aprendeu, entendeu, sentiu, ele remove imediatamente esse fluxo doente. Ele estanca com a sua decisão esse fluxo de predisposições, por exemplo, a abandonar a vida, né, aos desatinos do isolamento, né? Ele abandona isso voluntariamente, conscientemente, e diz para si mesmo, não é isso que eu quero para mim, e nunca mais faz. É como um vício. Se você diz assim, olha, eu nunca mais vou usar isso e nunca mais usar, você passa a construir um valor moral correspondente ao seu sacrifício pessoal. Então, para as nossas más paixões, também é assim. E Emmanuel fala dessa passagem conhecidíssima de Jesus, segundo Lucas, que é, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Né? Quando Jesus disse isso no seu primeiro momento ali na crucificação, ele mostrou a humanidade na ignorância da lei divina. Porque não tínhamos recursos nem da razão, quanto mais da moralidade, que precisa vir em decorrência dessa razão luminosa, dessa lucidez. Então éramos arrastados por emoções, a grande maioria de nós. Mas hoje ainda é assim. Todo espírito que comete atrocidades, ele não tem noção da consequência daquilo, porque se tivesse, talvez não faria. É essa linha de pensamento que Emmanuel vai trazer para nós, dizendo assim: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Então, olha só, se ele pode ter noção intelectual da consequência do crime, mas ele não sente aquilo como uma verdade. Então, para ele, está na inconsequência. Se o caluniador, ou a maledicência, ou a crítica,
tudo isso está dentro das calúnias, pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Então, se nós tivéssemos sensibilidade para perceber a consequência do mal que sai da minha boca para o outro, nós já sofreríamos pelo mal que fizemos e não pela consequência deles posteriormente no acerto com as leis divinas. Porque quando o espírito está pronto para fazer a ação transformadora, é quando ele já sofre quando faz o mal. Porque hoje nós queremos sofrer pelo mal que nos causam as pessoas. Mas nós só vamos ter o ponto de transformação quando eu sofrer pelo mal que eu lhe causo. Ainda que mínimo seja esse mal, já desacomoda o espírito e imediatamente ele se lança à reparação. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. A ingratidão, nós já vimos isso, São daqueles espíritos que nada reconhecem como bom em sua vida, nada identificam como sendo um bem na sua vida. Então, se o egoísta, por exemplo, contemplasse a solidão infernal que o aguarda, as pessoas isoladas hoje porque querem estar isoladas, que é uma derivação do egoísmo, estão com todos, mas estão fechadas. Este egoísmo vai gerar uma solidão infernal, segundo Emmanuel. Lágrimas dolorosas verterão, porque ninguém é feliz sozinho. Então, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão, e aqui colocaremos todos os níveis de excesso, se aquele que comete excessos enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Então, mas fazem inconsequentemente porque desconhecem, porque estamos na ignorância. E se nós não acudirmos em primeiro lugar à ignorância, para gerar o conhecimento da verdade, nós não daremos um passo à frente. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem, mesmo que tenham cultura intelectual, mas desconhecem as verdades sobre a vida do espírito e as leis divinas que estão em nossa consciência. Nós temos sempre comentado nesse estudo que a incredulidade fatalmente nos leva a um estado degenerado do pensamento. E não crer em Deus, no Evangelho que Jesus trouxe para nós, causa na nossa intimidade um estado permanente de perturbação, embora nem sempre registremos isso. E os espíritos superiores têm dito para nós que esse estado de incredulidade muitas vezes está relacionada com a falta de conhecimento. E então,
que conhecimento é esse que esses espíritos têm falado para nós. E vamos rogar muito a Jesus que hoje a gente dê conta mais do que demos ontem de falar sobre esse assunto. Nós precisamos aprender. Isso é certo e extremamente importante para todos nós. Desenvolver em nós aquilo que Paulo chamou de ciência e que nós entendemos que sejam todas as formas de conhecimento. Porque, como ele afirmou, para que nós possamos gravitar ao redor de Deus, da fonte suprema da vida, nós precisamos de amor, de justiça e de ciência. Então, o conhecimento, ele instaura em nós algo muito importante, sem o qual nós ficamos espíritos obtusos. Então, o conhecimento, ele é importante porque ele desenvolve as nossas potencialidades. Ele desenvolve o raciocínio, a razão, a memória, a inteligência, o livre-arbítrio. Quando a gente diz que o conhecimento auxilia no desenvolvimento do livre-arbítrio, é porque esse livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo conforme a nossa responsabilidade se desenvolve. E nós precisamos do conhecimento para isso. Então, o conhecimento, ele é realmente algo fundamental em nossas vidas. E sem esse, além de nós ficarmos obtusos, nós vamos cultivar ideias muito primitivas, quando não alicerçamos a nossa vida no conhecimento. Nós vamos ficar pensando que Deus é uma coisa, ou que Deus é um animal, ou que Deus é como nós mesmos, tomado de impulso, ora de um impulso de bondade, ora de um impulso de maldade, ora de um impulso de beleza, ora de um impulso de extrema grosseria. Ter essas ideias sobre Deus é próprio do espírito que, não tendo alimentado seu campo mental de conhecimento, o seu raciocínio é acanhado. Então ele imagina coisas muito pueris, que não tem nenhuma lógica, que não tem nenhum raciocínio. E quando não nos interessamos em adquirir o conhecimento, nós nos tornamos assim, com a lógica comprometida, pouco desenvolvida, com o raciocínio lento, com as habilidades do espírito muito retardadas. Então, Jesus, ele veio à Terra num momento em que a maioria da humanidade encontrava-se desprovida de conhecimento, desprovida do entendimento dos valores de vida eterna, da bondade, da fraternidade, da caridade, da justiça. Jesus chega no momento em que a humanidade estava começando a se desenvolver do ponto de vista intelectual para a grande maioria das pessoas que habitavam o orbe. E ele chega trazendo para nós o Evangelho para que dali para frente nós pudéssemos construir o conhecimento, sobretudo, nas bases do Evangelho. Porque quando nós temos o conhecimento e não alimentamos a nossa mente com a estrutura do Evangelho, o comprometimento é muito, muito amplo para a vida do espírito. Então,
a estruturação da lógica, do raciocínio e da razão nas bases materialistas levam o espírito a sentir-se desabar quando retorna ao mundo espiritual e verifica que as bases do seu pensamento, do seu viver, no orgulho e no egoísmo, comprometeu as suas construções. Então, se o que nós estamos aprendendo aqui e agora, para agirmos no mundo, não está envolto do Evangelho de Jesus, as construções, elas vão desabar. Olha a importância disso. As construções que nós pensamos ser sólidas, serem consistentes, quando adentrarmos no mundo espiritual e termos uma consciência ampliada da existência que tivemos, nós vamos nos sentir desabar. Por quê? Porque aquela existência ela foi construída muitas vezes na base de um conhecimento que é muito mais da forma como nós o utilizamos, da forma como se utilizou o conhecimento, ele muito mais contribuiu para nos sentir desestabilizados do que estabilizados. Porque as bases dessa construção, ou que chamamos construção, é uma base material. E quando abandonamos o corpo físico, essa estrutura material não faz nenhum sentido para o espírito. No Consolador, na questão 235, Emmanuel comenta assim, ele responde uma pergunta. E qual é essa pergunta? A pergunta é assim: há outra fonte de conhecimento para a iluminação do homem, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? Olha a pergunta. Tem algo, vamos falar com outras palavras, tem algo que nós possamos nos apoiar para nos iluminar, que não seja o Evangelho? Tem algo? A resposta: não. Não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e vida. Então, vamos concluindo que há milhares de formas de aquisição do conhecimento e que nós amamos o conhecimento. Quem ainda não descobriu o valor do conhecimento em sua vida vive num estado de muita dificuldade íntima, porque quando a gente descobre isso, isso se torna um dos objetivos da nossa vida, adquirir conhecimento. Justamente porque o conhecimento expande as nossas potencialidades espirituais. Expande. Então, só que ele está dizendo que o conhecimento, quando não está permeado do Evangelho, ele mais nos desestrutura do que estrutura. Ele mais nos compromete do que nos conduz a um processo de evolução propriamente dito do espírito. Então, se nós entendermos isso, o conhecimento, sem dúvida, ele alarga os horizontes do homem.
Porque quem não tem conhecimento, o horizonte é curtíssimo. A falta do conhecimento limita a visão do homem e do espírito. Então, ter conhecimento alarga. Nós enxergamos o horizonte muito mais largo. É esse o papel realmente do conhecimento. Mas apenas e tão somente o Evangelho vivo e vivido pode iluminar-nos. Sem luz, o horizonte pode ser vasto, vastíssimo. Mas pode trazer uma extensão igualmente muito ampla de quedas. Tão amplo quanto a visão é a extensão da queda, quando o pensamento não se envolve com as ideias luminosas do Evangelho. O indivíduo instruído, mas ignorante em relação à caridade e à fraternidade, é desprovido de espiritualidade. E se ele é desprovido de espiritualidade, ele se perde na matéria e se confunde com ela. E aí nós trouxemos um exemplo de um espírito que se comunica, um médico chamado Filipo, que se comunica, e que essa comunicação está na Revista Espírita, de maio de 1868, em que ele comenta o estado em que ele está naquele momento ali desencarnado. Ele diz assim: aprendi e aprofundei-me na ciência, não por amor a ela, mas por ambição, para ser mais do que os outros, para que os outros falassem de mim. Então, quando o espírito não compreende a importância dos preceitos que Jesus trouxe para nós, ele adquire o conhecimento, mas esse conhecimento, ele o atrapalha, compromete a sua existência. E ele continua: tratei do meu próximo, não para aliviar, mas para me enriquecer. Então, esse espírito, como ele começa a falar, ele foi em busca do conhecimento. Ele tinha sede de saber. Ele se aprimorou. Mas ele não tinha nenhum interesse pelo paciente que chegava. Assim como nós já falamos aqui em outros evangelhos, que a grande maioria de outros profissionais fazem o mesmo. Então, o professor aprende para ensinar. E, às vezes, quando chega na sala de aula, passa o conteúdo, mas não tem nenhum interesse que o aluno aprenda. E isso é que faz com que lá na frente o espírito entre num estado de perturbação inimaginável pelo conhecimento adquirido. Porque embora o conhecimento
seja uma bênção, se não utilizado de forma correta, nas bases do Evangelho, vai perturbar profundamente o espírito. E ele continua, numa palavra, fui todo para a matéria, quando se deve ser todo para o espírito. Quais são hoje as minhas obras? Lembremos que ele estava desencarnado. E ele responde, a riqueza e a ciência. E isso, para mim, agora não é nada. Então, o que nós estamos fazendo com o conhecimento que estamos adquirindo? É claro que esse espírito, ali desencarnado, estava num nível profundo de perturbação, de arrependimento. E bastava que ele, na hora de atender um doente, se envolvesse com ele, se interessasse por ele. Porque, evidentemente, a parte financeira é um processo natural. Então, a ausência do Evangelho nas nossas vidas, o distanciamento dos ensinamentos de Jesus, impede que nós nos iluminemos. Podemos ter um conhecimento extremado sobre determinada área e, portanto, ter uma visão muito vasta sobre aquilo. Mas cabe nos perguntar, do que vale nós termos uma ampla visão do horizonte se esse horizonte não está iluminado? Qual é verdadeiramente esse propósito? E o nosso pensamento, ele só pode ser iluminado pela vivência do que Jesus nos trouxe, que vai nos levar a ter profundo interesse por aqueles que nos cercam, sem o qual nós vamos nos comprometer. Então eu fico pensando, quando Paulo foi ter com Nero, é claro que Nero era um homem que sabia muitas coisas, senão ele não estaria ali naquela posição. Ele tinha conhecimento de muitas coisas. Mas um servo levou Paulo até Nero. Aquele servo certamente era um homem ignorante. Mas se nós compararmos aquele servo com Nero, no momento do desencarne, quem será que estaria em melhor condição? Não pela ignorância, porque senão nós estamos fazendo apologia à ignorância, não pela ignorância, mas pela forma como nós lidamos com o que sabemos. Então, estamos absolutamente convictos de que aqueles que partem para o suicídio, e às vezes, como falamos ontem, são irmãos nossos que apresentam um conhecimento em áreas tão específicas, tão maravilhosas. O que faltou para eles? Jesus. Faltou Jesus. Por isso, quando nós recebemos na nossa casa um espírito e a gente se orgulha dele ser inteligente,
essa inteligência sem Jesus vai nos fazer chorar demais, a nós e a Ele. Porque toda inteligência sem Jesus realmente vai estruturar um viver que o espírito vai levar séculos para se recompor. Então vamos pensar sobre isso, refletir e insistir nessa aquisição. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender para servir, de estruturarmos a nossa inteligência, o conhecimento, Senhor, para disponibilizá-lo em favor de todos aqueles que nos cercam. Que possamos ser aqueles espíritos dedicados ao bem. Que possamos compreender mais e mais o Teu Evangelho de amor, Senhor, e vivenciá-lo em nossa intimidade. Permite, Senhor, que estejamos em Seu nome, aonde quer que nos encontramos. Que possamos socorrer, amparar, envolver com os nossos melhores sentimentos aqueles que cruzam o nosso caminho. Ampara-nos e fortalece-nos, para que sejamos amanhã espíritos melhores do que hoje. E que o Senhor nos abençoe, nos fortalecendo sempre. Rogamos em favor dos nossos irmãos que partiram, que deixaram o corpo físico, que retornaram ao mundo espiritual em função da pandemia, em função do suicídio, por motivos vários, e que nesta hora necessitam de amparo, necessitam de amor, de mãos amigas, de corações generosos, que eles possam ser socorridos, envolvidos em sua intimidade, para se libertarem das dificuldades íntimas e enxergarem a luz que os envolve nesta hora, que parte do seu coração misericordioso, Senhor. E nós rogamos a Ismael que possa nos conceder a oportunidade de permanecermos nos postos de trabalho que o Pai nos confiou, para contribuir para que esta nação seja de luz, seja a pátria do Evangelho, pela vivência da Boa Nova por todos nós, brasileiros, que fomos convocados a esse trabalho, de levar luz, a luz de Jesus, pela nossa vivência, para todos os ambientes que adentrarmos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.